Alô galera goiana, alô galera colorada, alô você torcedor do Avaí, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Avaí e Vila Nova jogam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo, as prováveis escalações, a arbitragem, um retrospecto, a colocação das equipes dentro da competição, a campanha de cada um deles. Tudo isso você acompanha a partir de agora neste vídeo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Nesta semana nós vamos bater os 11 mil inscritos aqui no canal, com certeza, e com a sua participação. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho e, claro, fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Globo Motores e Cabeçotes. Se você precisa restaurar o seu motor, o seu cabeçote, a Globo faz o serviço para você. Se você quer trocar, a Globo pega o seu motor à base de troca. Pode ser motor importado, pode ser motor nacional. Globo Motores e Cabeçotes, quem faz bem feito faz apenas uma vez. 99230-4605 ou no telefone fixo, o 3548-8496. Globo Motores e Cabeçotes, parceiro do Futebol 62. Vila Nova e Avaí estarão em campo neste sábado e a gente traz agora para você o serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada, o jogo acontece às 18 horas e 30 minutos no estádio da Ressacada em Florianópolis. A transmissão será do Disney Plus. Vamos conferir a campanha das duas equipes dentro da Série B até este momento. Vila Nova, 23 pontos, nono lugar na competição, 16 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 48% de aproveitamento. O Avaí, 24 pontos, sexto lugar, 16 jogos também, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 50% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, são 23 jogos na história. 3 deles terminaram empatados. 8 vitórias do Vila, 12 vitórias do Avaí, 27 gols goianos, 34 gols catarinenses. E a arbitragem para o jogo deste sábado do Distrito Federal. Marigelson Barbosa vai apitar o jogo. Eduardo Gonçalves Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Alerri Souza Silva, do Distrito Federal, serão os auxiliares. No VAR, o mineiro Marco Aurélio Fazecas. Vamos na sequência aqui trazer para você as prováveis escalações, tanto do Vila quanto do Avaí, para você já ir ficando antenado, para você já ir vendo o que esperar desse jogo de logo mais lá no estádio da Ressacada, jogo importante, as duas equipes lutando para chegar no G4. Vamos começar pelo Vila Nova, colocando aqui na tela para você a provável escalação colorada. Nós trouxemos para vocês na terça-feira aqui, a Ana Lívia Dias trouxe a informação de que o Guilherme Parede não iria para esse jogo, né, o que está confirmado por opção da comissão técnica / diretoria do Vila. O Vila tem outros desfalques além dele. O técnico Luizinho Lopes não conta com Gia Mota, o Alisson Maia, Vinícius Paiva, Gustavo Pajé e André Luiz. E nem vamos falar aqui do Marcondes, né, que já está parado aí há muito tempo. Por outro lado, o Vila tem uma novidade, que é o retorno do zagueiro Everton, que cumpriu suspensão automática. A equipe também deve passar por uma mudança tática, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2. E aí eu trago aqui a provável escalação do Vila, com Raus no gol, Elias na lateral direita, o Everton, Pagnussá e Formiga, os dois volantes João Vieira e Arilson, Dodô e Igor Henrique, lá na frente o Bruno Xavier e o Todinho. Nessa questão resta uma dúvida, vou até pegar aqui a prancheta para a gente falar um pouquinho disso, né? Vou voltar aqui na outra tela para ficar um pouco mais visível para vocês. Olha só, vamos desenhar esse Vila aqui do meio para frente, tá bem? Só para você, o torcedor, entender as possibilidades. Não se atenham aos números, tá bem? Só para a gente, a linha de defesa é a mesma. Então tem duas maneiras para ele montar esse Vila. Ele pode montar com dois volantes, o Luizinho, o João Vieira e o Arilson, com o Igor Henrique fazendo esse meia central, o Igor Henrique aqui, o Dodô aberto pela esquerda, o
Bruno Xavier pela direita e o Todinho centralizado. Essa é uma opção nessa formação. Aí ele não estaria num 4-4-2, mas sim num 4-3-3. E existe outra possibilidade, que é ele trazer o Dodô para dentro, abrir o Todinho e o Bruno Xavier, com o Igor fazendo esse corredor aqui, fazendo esse falso 9. Então, deve ser uma dessas, com certeza, né? Uma dessas formações. Vamos ver durante o jogo qual o Luizinho vai escolher. Eu confesso que eu gosto mais da ideia do Igor Henrique fazendo esse falso 9, porque os grandes momentos do Igor Henrique no Vila foi fazendo essa função. E os grandes momentos do Dodô no Vila foi jogando centralizado. Então, para mim, dentro deste cenário, seria interessante ele utilizar os dois jogadores, o Dodô e o Igor Henrique, aonde eles têm mais rendimento no histórico com a camisa do Vila Nova. Agora vamos ao outro lado, a equipe do Avaí, do técnico Jair Ventura, conhecido do futebol goiano. 2 desfalques para esse jogo, o Railan, lateral que passou aqui pelo Atlético, e o Quaresma. E a novidade aí para ele, o zagueiro Jonathan Costa voltando ao time. A equipe do Jair Ventura aí disposta num 4-4-2 também, né? O 4-4-2 ele vem aos poucos ganhando simpatia dos treinadores brasileiros outra vez. Igor Bom no gol, Marcos Vinícius na direita, Mário Sérgio na esquerda, Mário Sérgio ex-lateral do Goiás, Jonathan Costa, Eduardo Brock, também ex-Goiás, um volante mais centralizado, o Raul, 2 um pouco mais abertos, Ricardo por um lado, João Vitor pelo outro, e o Marquinhos Gabriel na meia, outro jogador que também já passou pelo Goiás. E lá na frente, o Kleber e o Igor. Kleber é um atacante muito perigoso, dá muito trabalho para os sistemas defensivos adversários. Essa deve ser a formação do Jair Ventura para esse jogo contra a equipe do Vila Nova. A última rodada foi frustrante para ambos, para o Avaí ainda mais, né? O Vila Nova empatou com o Operário, desperdiçou a chance de entrar no G4. O Avaí saiu do G4 e saiu de uma maneira dolorida, tomando uma goleada de 4-0 da equipe do Atlético. Então, os dois times vão em busca dessa reaproximação, ou quem sabe até de entrar dentro do G4, pois existe essa possibilidade matemática. Ganhar, né? Eu acho que a ideia dos dois é essa, ganhar para ver o que vira. E no caso do Vila, seria fundamental manter essa sequência positiva. O Vila fez 7 dos últimos 9 pontos que disputou. É um aproveitamento bom. É claro que o empate contra o Operário foi decepcionante, mas olhando um histórico um pouco mais amplo, essa pontuação de 7 e 9 não é ruim de maneira alguma. Então, uma vitória hoje, ela já tornaria isso muito interessante, né? O Vila passaria a fazer 10 de 12 pontos, o que é um aproveitamento muito bom dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo em Florianópolis é um jogo difícil. Quem enfrenta o Avaí na ressacada pela Série B, independente de quem seja o adversário, vai ter um jogo muito difícil, né? A não ser que seja algo muito atípico, mas o Avaí é um competidor forte dentro dessa Série B. Ele tem oscilado ali normalmente entre a quarta colocação e aquelas primeiras posições ali próximo ao G4, né? Tem sido a faixa que o Avaí tem atuado aí até agora ao longo dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente projeta um duelo bastante interessante. Para mim, o Avaí tem mais chances de vencer o jogo do que o Vila. O fator casa pesa muito para a equipe havaiana neste sentido. Apesar do Vila Nova ter feito uma vitória importante contra a Ferroviária, mas o Avaí é um adversário que tem muito mais camisa e mais histórico do que a Ferroviária, né? Um adversário muito mais pesado. O Vila tem chances de ganhar? Tem. Se o Vila conseguir aparar suas arestas, conseguir focar no jogo, conseguir ter um melhor desempenho ofensivo que faltou na última partida aí contra o Operário, se o Vila conseguir fazer um jogo no nível daquele que fez contra a Ferroviária, a tendência é que ele vai competir bastante nesse jogo contra o Avaí. Mas mesmo assim, eu enxergo o Avaí com mais chances de ganhar o jogo do que o Vila. É isso que é favoritismo, né? Favoritismo não é um palpite que a gente acha que esse vai ganhar ou aquele vai ganhar. É no entender da gente, devido às circunstâncias envolvidas, quem é que tem mais chance de ganhar. E para mim, o Avaí tem mais chances de ganhar o jogo do que a equipe do Vila. Mas não seria uma zebra se o Vila trouxesse os 3 pontos lá da ressacada, o que seria fundamental para inserir o Vila, para fortalecer muito o Vila nessa briga pelo acesso, nessa briga pelo bloco de cima do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do jogo eu volto aqui com a minha análise
do que foi esse Avaí e Vila Nova, já à noite, né, porque o jogo acontece às 18 horas e 30 minutos. Mas eu quero saber de você, torcedor vilanovense. Você teria deixado o Guilherme Parede em Goiânia? Você jogaria num 4-4-2 como o Luizinho está propenso? Quem para você é o favorito para esse jogo de logo mais? O que eu falo é que vocês podem discordar à vontade, não se incomodem, pois esse canal é extremamente democrático nesse sentido. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.